Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 27. Aqui Jesus está falando às pessoas que dizer Senhor, Senhor não leva a lugar algum com Ele. Saber a senha correta, a expressão usada aqui na versão da Bíblia Mensagem, e é interessante porque dá a entender que Jesus está dizendo, olha, não é algo que você fala, não é como quando você chega numa porta, a gente vê muito isso em filme, né? E as pessoas falam qual é a senha para entrar, e você abracadabra, né? E aí abre-se a porta porque se falou a senha certa, ou se alcança algo porque as palavras certas foram utilizadas, alakazam, né? É muito de desenho isso. Jesus aqui está falando sobre aqueles que vão dizer nos últimos dias, Senhor, pregamos sua palavra, expulsamos demônios, etc. E Jesus vai dizer a partir do versículo 24 também que as palavras que ele diz não são meros adendos ao estilo de vida das pessoas, ou seja, não são pitacos sobre como viver melhor, sobre de que maneira viver, como uma reforma de uma casa que resulta na melhora do padrão, ou seja, aquela casa que era mais simples torna-se algo mais tão rebuscado, mais bonito, mais trabalhado, mais reluzente. Jesus está falando aqui sobre os alicerces. Ele fala, as minhas palavras são o próprio alicerce, a base da vida. Se vocês colocarem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes construindo a sua casa sobre a solidez de uma rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela fundação porque está fundamentada, nada derruba a construção porque ela está fundamentada na rocha. Mas se usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sobre a areia da praia. E quando ela for atingida pelas tempestades e pelas ondas, irá desmoronar como um castelo de areia. E nós não podemos correr o risco de vivermos dessa forma. Vivermos de ler a Bíblia, vivermos de frequentar a igreja, vivermos de estarmos com os nossos irmãos, mas na hora do aperto, digamos assim, na hora em que a fé precisa ser exercida, na hora em que não há ninguém à nossa volta, na hora em que não há nada que nos faça, nada aqui do nosso campo de ação, né? Nada que esteja à nossa mão, que nos dê segurança, não adianta nesse momento nós também nos esquecermos dele, nós nos esquecermos das suas palavras. No momento de dificuldade, nós esquecermos que ele diz que se Deus alimenta, se o Pai, né, não é simplesmente Deus, mas se o Pai alimenta os pássaros e veste os lírios, muito mais o fará conosco. Porque sim, existem muitos cristãos que, por exemplo, na hora da adversidade financeira se esquecem disso, mas quando está tudo bem, proclamam essa palavra, lembram-se desse verso no Evangelho. Então, o que Jesus está falando aqui é algo muito necessário, é algo muito importante, é algo basilar para o cristão a respeito daquilo que ele crê, daquilo que ele vive. Que nós não sejamos pessoas como construtores tolos, que estão construindo a sua vida espiritual em cima do nada, que estão apoiando a sua confiança em pessoas, em situações, em amuletos, em soluções que estão à mão, mas quando for necessário confiar em Deus verdadeiramente, quando for necessário buscar dele uma resposta, nós nos encontremos então sem chão, sem alicerce, quando as coisas nos faltarem, quando as pessoas não estiverem mais aqui, quando formos abandonados, quando as coisas ruins que fatalmente nos acontecerão sobrevierem sobre nós, que nós não fiquemos sem alicerce, que a nossa casa não seja tão frágil a ponto de ser derrubada por isso, por essas situações, por essas falsas crenças que podem abalar o nosso coração. Fundamente-se na rocha, que é Jesus, e nas suas palavras de vida eterna. Deus abençoe você. Até amanhã.